Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a emissora mais importante do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mais importante da realidade é você, que está do outro lado do rádio, e que está vivendo em qualquer parte do país e provavelmente boa parte do mundo, uma situação lamentável, triste, inaceitável, de que a gente enfrenta uma crise histórica, como poucas vezes a humanidade já enfrentou. Já se dizia que havia possibilidade da humanidade chegar perto do fim ou ser até exterminada com muito mais probabilidade por um inimigo invisível que se espalhasse pelo ar, que era a conversão pior do que todas as tragédias de a probabilidade da Terra ser atingida por um meteoro, uma guerra nuclear, essas coisas todas que levam a filmes de ficção e que você começa a assistir na televisão e que já nem aguenta mais, né? Mas era muito factível e provável que, na verdade, a gente enfrentasse uma pandemia, um vírus se espalhando e atacando as pessoas sem que você tivesse oportunidade de reagir a isso. Ora, pois, se a gente sabia disso, e já no continente asiático, algumas pragas tinham escapado e quase que nos levaram a knockdown como estamos agora, não é? Na verdade, um nocaute com cruzado de direita bem dado, milhões de pessoas infectadas e milhões que já morreram no mundo. A pergunta que se faz é por que não se teve a capacidade exata, não é, de se impedir que essa doença escapasse da China ou de qualquer outro lugar que ela viria. Provavelmente viria da China mesmo, que de lá veio a gripe aviária, a H1N1, que era a gripe do porco. Mas houve outras também, a MERS, que era aquele vírus que conseguiu sair do cabelo e pular para o ser humano. Enfim, a gente já sabia disso, não é? Mas é que ninguém nunca prestou muita atenção em saúde, nem aqui e nem no resto do mundo. Os países todos se achavam capazes de combater suas doenças, porque os países ricos são ricos, achavam que eram inexpugnáveis a qualquer tipo de doença. No país rico, morre menos gente, porque gente bem alimentada, ou com alimento digno em cima da mesa, com o mínimo de alimento digno em cima da mesa, gente fica menos doente. E assim pensava a Itália, pensava a Alemanha, pensava a França, pensavam os Estados Unidos, pensava a Rússia, pensavam os grandes países e potências do planeta. Não era bem assim. Um inimigo invisível, provavelmente criado pela natureza, talvez estudado num laboratório, por acidente de laboratório ou não. Quem vai ter que contar isso um dia é a China e a Organização Mundial de Saúde. Esse inimigo viajou de avião, de navio, enfim, tendo como hospedeiro o ser humano, já andava por aí há muito tempo, já estava em algum bichinho, ele passou para o ser humano, se adaptou a combater o nosso organismo, porque ele usa o nosso organismo de hospedeiro, e simplesmente começou a matar milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, tudo isso parece ter saltado de uma hora para outra de um filme de ficção científica. Só que essa uma hora para outra, ela já faz mais de um ano e, de repente, um país pobre como o nosso, um país miserável como o nosso, rico, com todo tipo de riqueza que você pode imaginar, desde o agronegócio a minerais, a florestas, a água doce. É o país mais rico do mundo, é tido como o país
do futuro. Esse país é atingido também com uma facada no peito de uma gente pobre e sem alimento em casa, normalmente, destruído pelo governo da Dilma Mantega, trazendo o Brasil, antes da pandemia, para a pior fase da sua história econômica, com as pessoas já morrendo de fome antes do vírus aparecer por aqui. Já tinha gente reclamando do combustível, já tinha gente reclamando de pessoas que estavam morrendo nos corredores de hospitais. Tudo isso a gente já falava antes da pandemia. Já tinha uma violência urbana enorme, com gente morrendo de bala, de faca, de tiro, enfim, por absoluta falta de segurança. Já tinha tudo isso. Já existia tudo isso. Não é? Isso só se agravou. Essa situação só se agravou. Pensávamos que era por uma semana, depois por um mês, mas o quadro era tão terrível que a gente falou assim, deve durar uns 6 meses. Já faz um ano. E eu repito, se não fosse a vacina, e tem uma boa notícia, que a vacina de Oxford tem uma capacidade anunciada pelo laboratório de 79%, é a vacina que vai ser fabricada e envasada na Fiocruz, se chegarem os elementos que compõem essa vacina para a gente fazer a mistura. Só para saber se o YouTube caiu de novo, porque eu estou parado aqui na tela, só para me avisar. Então o problema é aqui no meu computador. Enfim, é terrível o que nós estamos enfrentando. Um país pobre que foi atingido no coração do seu povo, que já vivia mal, que já era atendido mal nos hospitais públicos, que era explorado pelos planos de saúde, que sempre reclamou do preço da gasolina, do diesel, do álcool, que sempre reclamou do preço dos alimentos, que sempre viveu numa fase de extrema dificuldade. Agora eu pergunto, como é que você pode exigir para esse povo que já vivia uma pandemia de falta de vergonha na cara, de roubalheira com corrupção, desvio de dinheiro público, como é que você pode pedir para esse povo mais sacrifício ainda? O povo chegou ao extremo do extremo antes do vírus chegar. Antes do bicho estar aqui, a gente foi saqueado por ladrões na política e fora dela, por alguns poucos empresários corruptos que corrompiam muita gente na política ou fora dela. Porque os empresários brasileiros são bons empresários, a maioria trabalha, paga impostos e emprega e dá dinheiro para o seu sustento. Agora tem alguns vagabundos que roubaram o Brasil e roubavam muito antes da pandemia. Então, o vírus da situação que provocou essa desgraça no Brasil chegou há muito tempo. Não chegou hoje o vírus, não chegou há um ano atrás. Já existia o vírus da impunidade, o vírus dos ladrões que saquearam os cofres públicos, não é? E a vida do brasileiro nunca foi moleza. Então é duro você pedir a esse povo que se sacrifique mais do que se sacrificava e mais do que é o limite do ser humano. Ninguém aguenta mais. Politizaram demais a discussão da vacina, demoraram demais para ir atrás da vacina. E além do fato de não ter vacina no mundo, porque não adianta o laboratório de Oxford dizer que a vacina de Oxford ela provoca, talvez em pequenas quantidades de pessoas pelo mundo, talvez um sangramento cerebral, mas que ela é segura para a maioria das pessoas que toma e tem que tomar a vacina porque o risco-benefício é muito grande. Aliás, não tem outro jeito.
pode provocar esse sangramento, acho que vai vir até na vacina esse aviso, como vem na bula do remédio. Pode, mas o risco é muito pequeno. Tanto que a maioria dos países que interrompeu a vacina de Oxford voltou a vacinar, porque não tem vacina. Então nós demoramos a comprar a vacina, demoramos em fazer os nossos acordos internacionais, perdemos o bonde da história e agora não adianta você dizer que comprou 600 milhões de doses, porque não tem vacina para entregar. Então a gente só pode ser vacinado, provavelmente, de uma forma geral, muito, mas muito otimistamente no fim do ano, talvez no começo do ano que vem. No meio do caminho não resta outra alternativa a você não tomar um cuidado extremo. Mas para tomar um cuidado extremo, você tem que realmente diminuir o contato do ser humano com o ser humano. E quando você tiver necessidade, não de parar a economia por um tempo indeterminado, porque estão quebra mais do que já está quebrado. Restaurantes fecharam, lojas fecharam, lojas de bacana, shoppings que tiveram suas portas fechadas, demitiram quase 200 mil funcionários no Brasil. Se loja de bacana quebrou, loja de bairro também quebrou. Boteco, se grandes restaurantes fecharam, boteco também quebrou. Possível que alguns sobreviveram porque mantiveram abertos os seus estabelecimentos pequenininhos, mas mesmo o sujeito que vendia 130 feijoadas por dia passou a vender 30, porque o poder aquisitivo foi a zero. Já era de zero, agora é zero menos. Então, mesmo que você tenha que manter algumas restrições, e não pode ser total, senão você mata o povo de fome, você tem que não cobrar imposto nenhum de quem está fechado, porque quem está com o estabelecimento fechado, seja ele qual for, não pode pagar imposto, porque ele não está ganhando nada, como é que ele vai pagar imposto? Você não pode despejar as pessoas do lugar que elas estão se de repente a economia não estiver funcionando. E como que o cara vai pagar o aluguel da loja que ele está, não é? Se de repente não está funcionando. Como é que você pode exigir na justiça o pagamento de dívida fiscal de quem não tem atividade nenhuma? E isso foi feito na primeira onda de uma forma violenta, tanto que a cobrança judicial quebrou muitos dos estabelecimentos que eu já falei. Outra coisa, tem que dar um auxílio emergencial digno, pelo menos digno, ao cidadão, para ele poder comer. Senão não tem como, com os R$ 250 que esse Paulo Guedes acha que o povo dá para sobreviver, nós fomos ao mercado e compramos um frango, um pacote de salsicha, uma cartelinha de ovos e o resto era coisa para limpar a casa. Pede para o Paulo Guedes e a família dele sobreviverem com isso aí durante um mês. Não tem jeito. Os governos estaduais que têm condição de ajudar deveriam ajudar, mas aumenta o imposto, como aqui em São Paulo. Agora o governador tirou o imposto do leite e cortou 37% do imposto da carne. Eu já falei, nós temos que conferir primeiro para saber se o leite vai baixar e se a carne vai baixar. Não adianta nada o cara não pagar imposto e continuar cobrando a mesma coisa que dizia que estava cobrando por causa de imposto. Mas demorou, hein, para baixar também o imposto da carne e zerar o imposto do leite. Eu ainda continuo firmemente na minha perspectiva de que cesta básica deveria ser reduzida a um preço acessível para o pobre poder comprar e congelado o preço do alimento de cesta básica. Isso é ponto pacífico. Senão,
os princípios de saque a mercado, e saque começa com comida e vira bandalheira, porque o cara leva além do pepino, da abobrinha, da carne, porque esses mercados são multimercados. Eles vendem desde alimentos até geladeira, televisão. Aí começa com o cara roubando 1 quilo de carne e ele sai com a carne já dentro da geladeira, em 4, 5. Ali com uma televisão 75 polegadas. Então, não é melhor, velho, você perder os anéis por enquanto do que perder os dedos. Há muito tempo eu estou falando. Povo com fome não pensa. E olha que milhões de brasileiros desempregados, famintos e miseráveis não roubam até hoje, não saqueiam até hoje, porque são honestos. O cara morre de fome, vai para a rua, mas não rouba. Não mete a mão num tostão. Por isso que eu acho que essa lista sacana de Serasa, botar o nome do cara porque o cara não pagou a conta, isso, durante a pandemia, eu já fui contra essa lista a vida inteira. Ah, mas para orientar o comerciante. Orientar comerciante, pobre só não paga a dívida quando não tem dinheiro. Porque se derem a ele a oportunidade de renegociar a dívida, ele vai lá e paga a dívida. Não precisa sair o nome dele numa lista suja e canalha. Enquanto que políticos ladrões, como os de sempre, né? Que eu não vou ficar aqui citando o nome de todos, mas hoje tem uma matéria na capa do UOL que a maioria das pessoas acha que o Lula foi responsável pelo triplex lá do Guarujá e que não poderia ser candidato. 51% acho que acham que ele não deveria ser candidato e 56% realizada pelo Datafolha, deve ser, que é um instituto de credibilidade, acham que ele tem culpa no cartório. Não é porque o Moro julgou o Lula de uma forma injusta e errada, segundo os senhores egrégios ministros do Supremo, e apesar de serem supremos e sumidades, eles erram também, não é? Mas não é porque o Moro cometeu erros que você anistia o crime totalmente. Só que agora já não tem prisão em segunda instância, começa tudo da estaca zero, não vão ter oportunidade nenhuma de investigar como investigariam normalmente. Aquilo que eu falei, uma investigação mal feita favorece o criminoso em qualquer sentido, em qualquer instância, em qualquer classe social, seja ele presidente da República, ex-presidente ou não. Você conduzir mal uma investigação é você dar a ele uma oportunidade, quem cometeu o crime, dá à pessoa que cometeu o crime, a probabilidade de uma má investigação, mesmo que a pessoa seja culpada, não é? Você dá a oportunidade dela falar, não, eu fui mal investigado, foi um julgamento viciado, foi uma investigação viciada, eu estou livre. E mesmo às vezes a pessoa tendo cometido crime, e nem isso eu posso falar, porque começa do zero, eu não tenho provas mais para dizer que o Lula cometeu os crimes que ele cometeu. Ah, o que você acha? O que eu acho que é o que a maioria acha, mas se eu achar aqui, o cara pode até me processar e vencer o processo. Porque investigaram mal, conduziram mal o julgamento e o cara está livre, leve e solto e pode ser candidato pelo ficha limpa. Assim vai acontecer com o Gedel, que se tinha 51 milhões dentro de um apartamento só, imagina quanto esse cara roubou e quanto ele tem escondido. Palocci, Cunha, Cabral e daí por diante. Isso tudo o Brasil já tinha antes do vírus chegar aqui. E com isso, quem sofria era você que está me ouvindo aí. Quem se ferrava era você que está me ouvindo aí. E agora você está se ferrando mais ainda, porque a conta está sobrando para você. Ou você que tem um grande comércio e quebrou, tem um pequeno comércio e quebrou, ou vocês que trabalhavam no grande e no pequeno comércio, quebraram juntos porque perderam o emprego,
ou o caminhoneiro que não tem condição de abastecer o caminhão, ou a empresa que ele trabalha não tem condição de meter diesel no caminhão e ele vai ser mandado embora, ou já foi mandado embora. Ou você, motorista de táxi, de aplicativo, que não tem grana para botar dinheiro no carro, nem para chegar no ponto. Quanto mais para levar as pessoas de um lado para outro. É para você que a conta está chegando agora. Que está vendo seus parentes morrerem com falta de ar numa cidade que é considerada uma das 10 maiores cidades do planeta, uma das 10 maiores cidades do planeta, uma das cidades mais ricas do mundo, gente morrendo por falta de oxigênio, como estava acontecendo em Manaus, que é o estado esquecido da União, como muitos estados do Norte e Nordeste são. Mas isso está acontecendo em São Paulo. Na cidade de São Paulo, a cidade mais rica disparado do Brasil, no estado de São Paulo, o estado mais rico disparado do Brasil, não tem ar para respirar. Sábado, eu conversei com uma senhora, eu vi o Josino dizendo que as UPAs estão recebendo as pessoas que não têm lugar no hospital. Bom, primeiro que não é de todo verdade, né? Que o Agostinho Teixeira fez uma denúncia que a UPA do Hospital Saboia deveria ter sido inaugurada em janeiro. Não foi. São 30 leitos. Ela e mais a AMA que fechou representam um gasto aos cofres públicos municipais mensalmente de 5 milhões de reais. Quantos oxigênios daria para comprar? Cilindros? Qual a quantidade de metros cúbicos ou quilos, ou sei lá, de oxigênio daria para comprar? Com 5 milhões de reais. Só para o Hospital Saboia, que já foi conhecido como Hospital Catástrofe, hoje todos são, pelo número de casos de mortos, só lá no Saboia seria um alívio, segundo a diretora, que pensou que estava falando com alguém da Secretaria da Saúde, não com o Agostinho Teixeira, que é um excepcional repórter, seriam 30 leitos a mais. Então, essa UPA, que poderia estar atendendo, mas deixa a luz ligada 24 horas para enganar o povo dizendo que está funcionando, mas não está, teria 400 funcionários a mais da saúde, atendendo gente que precisa ser atendida no Saboia, em São Paulo e no Brasil, com 30 leitos a mais, e não tem. Esse é um exemplo. A AMA está fechada, mas o dinheiro está sendo pago pelo Hospital Catástrofe, que hoje virou mais um dentre a catástrofe que é a saúde pública do estado mais rico da União, imagine o resto esquecido do Brasil. Pensando nisso, sábado, a gente foi para frente do Hospital Saboia. Botou lá um repórter cinematográfico que, para mim, é um dos grandes repórteres do Brasil, o Hércules, que já tinha feito uma matéria com motoboys maltratados pelos restaurantes que eles mantêm abertos com os deliveries, maltratados por quem recebe a comida em casa, sem ter a noção de que entre o restaurante e a comida chegar à sua casa, são esses rapazes e moças que correm o risco de ser assaltados no meio do caminho, para que bandidos utilizem aquela mochilinha e se finjam passar por motoboys. Não é? Esses rapazes são responsáveis pela comida chegar na sua casa. Só de trazer comida na sua casa, você devia receber o cara de joelhos. Mas não, muitas vezes são maltratados também. Já são no destino que não tem lugar para comer, nem no restaurante, levando a marmitinha deles. Tem que comer na rua. E você tem que lembrar também que entre o restaurante e o destino, que é a sua casa, tem uma distância que esses rapazes preservam o alimento integralmente, estão responsáveis pelo alimento numa fase de pandemia, que qualquer coisa pode lhe contaminar dentro de casa, até pela comida.
Eles são responsáveis pelo alimento chegar na porta da sua casa. Então, até isso acontece. Mas isso mudou com a pandemia? Então já era assim. Já era assim. Os países do resto do mundo estão chocados com a situação que eles estão vivendo, porque nunca viveram isso. Nunca viveram nada parecido com isso. Sempre andaram de nariz em pé, porque o G8, os 8 países mais ricos do mundo. Agora você que está me ouvindo já conhece essa realidade. Ela só fica pior quando a morte ganha uma face. A face, por exemplo, do meu irmão, grande amigo, que me ligava para saber como é que estava a minha saúde durante a pandemia. Que pediu um reforço de policiamento num hotel, quando eu fui visitar minha sogra, antes dela morrer, em Ribeirão Preto, porque havia ameaça do crime organizado contra mim, que me ligava toda hora para pedir ajuda, para ajudar o povo, que era o Major Olímpio. Aí, tudo que a gente já viveu no Brasil, e que agora está elevado a uma potência que eu não sei qual é, fica pior. Quando eu ouço falar que um irmão meu passou a ser meu irmão durante a cobertura da Copa do Mundo do Brasil, o Branco, um dos maiores jogadores de todos os tempos, está entubado, parece que melhorando, mas está entubado. Eu não sei bem o que pensar. Quando eu vejo uma foto no UOL que eu abri hoje de manhã, e nessa foto tem uma enfermeira chorando ao lado do corpo de um senhor que ela nem conhece, mas que tratou como se fosse alguém da família e não conseguiu reverter a morte desse cidadão. Quando eu vejo isso, eu fico pensando se nós brasileiros merecemos passar por isso. Um país tão judiado, tão roubado, um povo tão sacaneado, um povo tão decente e trabalhador. Porque não é totalmente verdade que a pobreza leva ao crime. Se fosse assim, a gente teria, no mínimo, 100 milhões de brasileiros roubando e matando. Não é? Teremos uma quadrilha de 100 milhões de brasileiros. Não é totalmente verdade, porque é claro que uma criança que é criada num ambiente pobre, sem comida, vendo do lado nessa divisão de renda canalha que tem no Brasil, com pouca gente rica e muita gente com muita grana, claro que a criança fica revoltada e pode sim partir para o crime. Mas isso é uma pequena parcela da população. A maioria da população pobre do Brasil, que é a maioria no Brasil, 6 ricaços têm a renda quase que do PIB brasileiro inteiro, 6 em 210 milhões. E 40 são bilionários. Não dá nem 50 pessoas que têm poder aquisitivo quase que de todos os brasileiros, que são 210 milhões. Mas se todo pobre nesse país fosse roubar e matar, estava todo mundo roubando e matando. Não é? Então eu fico pensando se o nosso país merecia isso. Claro que não. Se os países africanos, que tem gente morrendo de doenças que só a gente conhece, como dengue, chikungunya, febre amarela e outras que a gente não conhece, porque o mundo
quando saqueou o continente africano no século retrasado, mas não saqueou de ouro, diamante, saqueou do que mais importante existe na face desse planeta. Vidas. E teve aquele comércio canalha de escravos. Nós retiramos gente que... Nós, que eu digo, é o mundo, inclusive o Brasil. Retiramos gente que eram reis, rainhas, ou cidadãos das suas comunidades, enfiamos em navios negreiros, cuja metade das pessoas que saía do continente africano morria entre vômitos e fezes dentro de porões, sem ver a luz do sol, na travessia do Atlântico, para fazer um novo mundo. Veja como o ser humano é mau. Matamos gente pra caramba do continente africano. Nós destroçamos um continente inteiro. E por uma dessas incongruências da vida, os cientistas dizem que o ser humano, o primeiro ser humano a habitar esse planeta, vem da nossa chamada Mãe África. Eu fico pensando se a África merecia passar pelo que está passando agora e que já está passando faz tempo, como a gente que vive numa miséria desgraçada há muito tempo no Brasil, a maioria do povo brasileiro. E claro que também tenho pena dos nossos irmãos ricos, imperialistas e que vão continuar ricos, mas tenho pena também porque tanto faz uma vida de um rico quanto a de um pobre, é uma vida. Eu respeito as duas igual. Pena que o vírus também age assim. Ele não diferencia ricos e pobres. O tratamento é diferente. Mas nós chegamos a um ponto em que a situação é tão grave que a falta do tal oxigênio é para o rico e é para o pobre. Pode ser que o rico tenha um pouco mais de chance de chegar ao oxigênio, mas eu não sei se ele consegue sobreviver mais porque consegue o oxigênio. Porque do jeito que a coisa caminha, do jeito que as mutações estão cada vez mais aparecendo, vai chegar um momento que o bilionário com os seus bilhões fique de joelhos implorando por uma lufada de ar. Triste a situação que nós chegamos. A diferença entre os países ricos e nós, países pobres, é que boa parte dessa história a gente sempre conheceu e viveu e morreu por isso.